Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, todos equilibrados. E estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast Alma de Poeta. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista. E nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, sobre espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. E no episódio de hoje, eu vou aproveitar aqui a sugestão que eu tive durante o final de semana para falar um pouquinho sobre preceitos. Quem é da Umbanda ou do Candomblé já está bem familiarizado com esse termo, né? Mas quem não é do balacobaco talvez tenha um pouco de dificuldade de entender o que são esses preceitos. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem didática para pelo menos esclarecer as dúvidas que as pessoas costumam ter sobre esse assunto. Os preceitos, basicamente, são regras, mandamentos que os trabalhadores de um terreiro têm que seguir para fazer um bom trabalho espiritual. E os preceitos são importantes para todos os trabalhadores da casa, independentemente se incorporam ou não. Não importa se é médium, se é cambone, se é ogã. É extremamente importante que todos os trabalhadores da casa sigam os preceitos determinados pela espiritualidade. E por que é importante? Muita gente do meio umbandista acha que preceito é bobeira, é firula, é chatice do dirigente. Só que se fosse uma coisa assim tão sem importância, como as pessoas pensam, a espiritualidade não ia perder o seu tempo passando essas orientações, porque eles têm mais o que fazer. Mas se eles batem nessa tecla, é porque isso faz uma grande diferença na qualidade do trabalho espiritual. Tanto é que o preceito é disseminado em todos os terreiros de Umbanda praticamente. Todas as casas que se prezem praticam e seguem os preceitos da Umbanda. E a gente poderia dividir os preceitos em 3 categorias. Os preceitos que antecedem o trabalho, aqueles que devem ser seguidos durante o trabalho e os preceitos depois do trabalho. Quais são os preceitos que os umbandistas têm que seguir antes de começar a gira? Tem alguns preceitos que a gente precisa obedecer pelo menos 24 horas antes do início do trabalho espiritual. Quais são eles? Não comer carne, não consumir bebida alcoólica e não ter nenhuma espécie de conjunção carnal. Vamos começar falando sobre esses 3 primeiros? O primeiro preceito: não comer carne 24 horas antes do trabalho. Algumas casas pedem apenas que não se coma carne vermelha. Outras casas pedem que não se coma nenhum tipo de carne, seja carne branca ou carne vermelha. Eu, particularmente, sou um pouco mais rigoroso comigo com relação a esse preceito, porque 24 horas antes da gira, eu não costumo comer nada de origem animal, nem carne branca, nem carne vermelha, nem peixe, nem leite, nem ovos, nem mel. Eu faço praticamente uma dieta vegana durante 24 horas. Claro que vocês não precisam chegar a esse extremo. Se vocês deixarem de consumir carne branca e carne vermelha, já está de bom tamanho. E por que esse negócio da carne? Percebam que todo preceito tem um fundamento. Os preceitos não foram inventados por capricho. No caso da carne, por exemplo,
é por causa da energia que vem impregnada nesse alimento. Porque todo ser vivo tem a sua energia própria. O problema é que a energia dos animais é muito diferente da nossa. A vibração dos animais é muito mais baixa. E quando a gente come a carne do animal, a gente está absorvendo essa energia. Isso faz com que a nossa vibração também diminua. E diminuindo a nossa vibração, a gente não vai mais conseguir um contato tão claro, tão límpido com a espiritualidade. Os espíritos de luz, principalmente, vão ter muito mais dificuldade de se aproximar da gente. Sem contar, pessoal, que a gente está comendo um animal que foi sacrificado, né? E nenhum animal morre feliz. Os animais sofrem para morrer. Eles morrem sentindo muita dor, muita angústia. Sem contar naqueles casos em que os animais são mortos com requintes de crueldade. E esse sentimento do animal também fica impregnado na carne depois que ele morre. Indiretamente, a gente acaba também ingerindo esse sofrimento do animal. E isso, de uma certa maneira, contamina não só o seu corpo físico, como também produz reflexos no seu corpo astral. Por isso que a gente pede para não ingerir carne antes da gira. E por que 24 horas? Porque esse é o tempo mínimo para que o organismo possa eliminar a maior parte dos resíduos energéticos desse alimento. Então, esse é o primeiro preceito: não consumir carne. E qual é o segundo preceito? Não consumir bebidas alcoólicas, de nenhum tipo, em nenhuma quantidade. Daí vocês podem me perguntar, e se for só uma latinha de cerveja, só uma tacinha de vinho? Não pode, gente, porque o efeito vai ser o mesmo. O álcool também, assim como a carne, faz com que a nossa vibração diminua. Você vai ter uma percepção muito menor do plano espiritual. O álcool entorpece não apenas o nosso corpo, mas também a nossa mente e o nosso espírito. Mesmo que seja só um golinho, até mesmo em pouca quantidade, o álcool é prejudicial para o trabalho mediúnico. Sem contar que o álcool atrai também os vampiros espirituais, né? Aquelas entidades não evoluídas que vêm sugar a nossa energia alcoolizada. E isso também acaba atrapalhando no trabalho mediúnico, porque a pessoa que bebe antes da gira, ela acaba levando junto com ela ligações fluídicas com seres desencarnados que ficam sugando a sua energia. Daí, os nossos guias espirituais têm mais trabalho, né? Porque primeiro tem que equilibrar o aparelho mediúnico e depois tem que fazer esse desligamento energético com as entidades que estão vampirizando o médium. Então, gente, esse é o segundo preceito: não consumir nenhum tipo de bebida alcoólica pelo menos 24 horas antes da gira. E qual é o terceiro preceito? Não praticar sexo 24 horas antes da gira. E por que não praticar sexo? Porque o ato sexual envolve troca de fluidos corporais. Porque a gente não faz sexo sozinho, né? O sexo pressupõe a participação de uma outra pessoa. E os fluidos corporais que a gente troca na relação sexual nada mais são do que energias. Você vai estar passando a sua energia para uma outra pessoa e essa outra pessoa vai estar passando energia para você. E por mais que você esteja bem, você não sabe como é que está a energia da outra pessoa. Se a outra pessoa estiver com a energia desequilibrada, o seu corpo perispiritual também vai acabar ficando desequilibrado. O objetivo, nesse caso, do preceito, é preservar a energia do trabalhador, deixando essa energia a mais pura possível, sem a interferência da energia da outra pessoa. Porque qual é a intenção do preceito? É fazer com que a pessoa, o trabalhador, fique apenas com a sua energia original.
Porque se você come carne, você vai ficar com a energia do animal que comeu. Se você bebe, além de ficar com o corpo e a mente entorpecidos, vai carregar também a ligação energética dos espíritos vampirizadores que te acompanham. E se você teve algum tipo de conjunção carnal, vai carregar a energia da outra pessoa, que eventualmente pode até atrapalhar na qualidade do trabalho mediúnico. Vocês conseguem perceber que todo preceito tem a sua finalidade, a sua razão? E além desses preceitos, quais mais a gente precisa cuidar antes de começar a gira? Um preceito muito importante e que pouquíssimas pessoas se atentam é cuidar do pensamento durante as 24 horas que antecedem a gira. Deixar a mente o mais serena possível, evitar participar de discussões acaloradas, evitar assistir programas que contenham violência ou notícias ruins, evitar falar mal dos outros, evitar a companhia de pessoas negativas. Todos esses cuidados contribuem para o equilíbrio da sua mente. E manter a mente numa vibração elevada é essencial para uma boa comunicação com o mundo espiritual. Porque senão, você não consegue sintonizar a sua mente com a mente do seu mentor, por mais que ele queira estabelecer essa comunicação com você. Nossos guias espirituais, eles têm uma vibração muito alta, e é muito difícil a gente conseguir chegar perto da vibração que eles possuem. A gente tem que se esforçar muito para elevar um pouquinho a nossa vibração, da mesma maneira que eles também têm que se esforçar para baixar a vibração deles, a fim de que se estabeleça essa sintonia mediúnica. Vocês entendem? Então, cuidar da mente também é um preceito. Agora, o que o trabalhador umbandista precisa fazer antes de sair da sua casa para o terreiro? Depois que ele fez todos aqueles preceitos 24 horas antes, não comer carne, não beber, não fazer sexo e manter a mente serena, o que mais que ele precisa fazer? Ele precisa tomar um banho de limpeza antes de sair para o terreiro. Não apenas para limpar a sujeira do seu corpo físico, mas também do seu corpo astral, para tirar os miasmas. E para isso, a Umbanda pede que os trabalhadores tomem banho com ervas, às vezes até usando sal grosso. Porque a Umbanda é uma religião que trabalha muito essa energia da natureza, principalmente manipulando a energia das ervas, a energia das folhas. Então, esse é um outro preceito, fazer um banho de limpeza antes de ir para o terreiro. E qual outro preceito que tem? Firmar uma vela para o seu anjo da guarda. A firmeza dessa vela pode ser feita ou em casa, ou então no próprio terreiro quando a pessoa chega. E por que isso é importante? A vela atua como um condensador energético. A vela vai intensificar a sua ligação com o seu guia espiritual, com o seu mentor. É lógico que essa vela tem que ser intencionada, né, gente? Você tem que conectar a sua mente na vela que vai queimar. Não adianta nada acender a vela com a cabeça no mundo da lua. Toda vela que você acende, você tem que acender com um propósito firme e com um desejo intenso. Daí, tem os preceitos que a gente faz quando chega no terreiro também. Quais são eles? Saudar a tronqueira, saudar o cruzeiro, saudar o congá. É nesse momento que você vai se conectando com as entidades que vão trabalhar naquele dia.
Porque as entidades, elas já estão lá no terreiro desde manhã preparando o ambiente. Assim que você chega no terreiro e saúda a tronqueira, o povo da esquerda, os guardiões do terreiro, já começam a fazer o isolamento espiritual de eventuais companhias que você possa estar levando para lá. Logo na entrada, os Exus e Pombagiras já isolam aquele espírito que está com você. Eles vão analisar, então, se permitem ou não a entrada daquele espírito no terreiro, dependendo das intenções da entidade que está te acompanhando. Essa é a importância de você saudar o terreiro. Já tem uma equipe espiritual lá pronta para fazer esse primeiro bloqueio. Depois que você sauda a tronqueira, você vai saudar o cruzeiro. É para lá que são enviados os espíritos que são socorridos durante as giras e que precisam ser encaminhados para algum lugar, seja para uma colônia espiritual ou seja para o astral inferior, dependendo da necessidade de cada um. Nesse momento, se tem algum espírito necessitado que estava te acompanhando e que receberam a permissão dos guardiões para entrar com você no terreiro, esse espírito vai ser recepcionado pela equipe espiritual lá no cruzeiro. Às vezes, ele fica aguardando lá até começar a gira, às vezes ele já é encaminhado diretamente para um tratamento. E depois que você saúda o cruzeiro, você precisa saudar o congá, o altar, porque é lá que está toda a firmeza espiritual da casa. Normalmente, nesse local é que tem o assentamento, né? É nesse local que vibram as energias elevadas dos orixás. É nesse local, geralmente, que você vai se conectar energeticamente com o guia espiritual da casa e com as linhas que vão se manifestar naquele dia. Quando você for saudar o congá, eleva o teu pensamento a Deus, pedindo por orientação, pedindo ajuda para os trabalhos que vão ser realizados e também em agradecimento pela oportunidade de ajudar. Bom, gente, eu vou deixar para falar dos outros preceitos no próximo episódio, porque senão esse áudio vai ficar muito longo. Então, nessa primeira parte aqui, o que vocês têm que ter ciência é o seguinte: numa gira de Umbanda, o médium está cedendo o seu corpo para um espírito trabalhar, certo? E para um espírito de luz conseguir fazer um trabalho bacana, ele precisa encontrar o aparelho físico do médium em perfeitas condições de uso. E ele só vai encontrar isso se o médium fizer os preceitos. O corpo físico do médium tem que estar apto a receber a comunicação. E para isso, o médium precisa estar com a sua energia sem interferências externas. A única interferência externa que ele vai se permitir receber naquele momento é a comunicação com o seu guia espiritual. Agora, o que acontece quando o trabalhador umbandista não segue os preceitos? A espiritualidade perde muito tempo tentando equilibrar o campo energético do médium antes de conseguir trabalhar com ele. Então, no tempo em que os guias poderiam estar lá fazendo um descarrego, uma harmonização energética ou alguma coisa mais útil, eles vão gastar esse tempo limpando a sujeira do corpo físico do médium, cortando ligações fluídicas perniciosas. Vocês entendem? É por isso que os preceitos são tão importantes. Então, gente, no nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre os preceitos durante a gira e depois da gira, tá bom? Esse foi o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma maneira para vocês essas informações. E lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast, Anchor FM, YouTube.
YouTube, Amazon Music e também no nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço para vocês, se cuidem, cuidem do seu corpo, da sua mente e até o nosso próximo encontro.